Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês. Pessoal, bloco especial, especialíssimo diria eu. Selecionei lá um dos nossos top temas, né? Daqueles 5 temas que eu apontei ali no modelo de redação, na proposta inédita do Sebrasp, reconhecendo as particularidades da banca para a prova da PRF e trago aqui para vocês esse tema comentado, estruturado, para a gente conseguir identificar e produzir o melhor texto, caso a banca explore aqui a questão envolvendo as fronteiras. Só lembrando que dentro do nosso projeto a gente já tratou em um bloco sobre a questão das fronteiras. O que a gente faz aqui, nesse nosso tema, é olhar de um modo mais específico para alguns apontamentos, né, que talvez até tenham passado e que para um tema como esse são necessários. Belezinha? Vem comigo na tela, eu estou falando dessa discussão aqui, ó, a relevante atuação da Polícia Rodoviária Federal no combate aos crimes transfronteiriços. Pessoal, primeira coisa, ó, esse daqui é aquele típico tema que eu, Rodolfo, chamo de tema metalinguístico. Rodolfo, o que é esse tal de tema metalinguístico? É aquela discussão que está falando sobre o papel da Polícia Rodoviária Federal. Afinal de contas, a questão das fronteiras transcende a atuação da PRF, a gente sabe disso, né? A própria Polícia Federal tem uma contribuição se a gente pegar vias constitucionais. É um tema que transcende uma prova de PRF, mas aqui para a gente, nesse momento, é extremamente relevante porque a banca faz isso. Ela gosta de trazer o tema dentro da sua área de atuação. Só que nem sempre vai chegar aquele tema genérico sobre segurança. Pode ser que a banca cobre algo mais pontual e específico, como seria aqui. Tudo bem? Pensando nisso, eu construí o modelinho, até trazendo aqui os textos motivadores, né, como a banca faz no dia. E eu posso te tranquilizar, texto motivador Sebrasp não é difícil igual uma FCC, para quem já prestou prova da FCC, tá? É bem tranquilo. Se liga aqui, ó. Texto 1. O baixo grau de investimento e a carência de recursos humanos e materiais e financeiros dos órgãos responsáveis pela prevenção, controle, fiscalização e repressão aos crimes transfronteiriços realçam a vulnerabilidade daquele espaço territorial e contribuem para agravar sua condição de ambiente propício aos ilícitos relacionados ao tráfico de drogas e armas, entre outros crimes, caracterizando a verdadeira omissão, parcial ou total do poder público. Pessoal, se liga aqui, ó. Aqui já tem aquilo que eu sempre falo para vocês nas provas de redação que o Sebrasp gosta, né? Nós estamos olhando aqui para uma espécie de justificativa, né? Então, o que o texto, a gente pode extrair desse texto? Ó, primeiro, há sim uma vulnerabilidade, nas áreas de fronteiras, obviamente. Isso daqui pode ser explicado pelo que o Sebrasp gosta de trazer dentro do padrão de resposta. Eu estou falando aqui da omissão do Estado, que o próprio texto caracteriza como podendo ser uma omissão parcial ou total. Pronto. Matei aqui a essência desse texto. E automaticamente, quem que vai se aproveitar de todo esse colapso das áreas de fronteiras? As organizações criminosas. As organizações criminosas. Inclusive, gente, organizações criminosas essas que cada vez mais profissionalizam, sofisticam a sua atuação em detrimento aí a um sucateamento de algumas operacionalizações policiais, né, da questão policial. Até mesmo capital humano, que a gente sabe que é um desafio hoje. Por isso que sempre que vem um concurso, a gente celebra com muita alegria, porque é mais profissionais dentro desse enfrentamento à violência. Tudo bem? Tópico 1, beleza. Texto 1, beleza, né? Texto 2, aí eu peguei um recorte do IBGE de 2020, que vai falar lá sobre a atualização dos dados relativos à fronteira. Primeira coisa importante, ó. Você vai encontrar de 15 a 17 mil quilômetros, tá? Agora, essa faixa de 150 quilômetros de largura, quase 17%, isso é regra, tá? Lembrando que são 588 municípios na faixa de fronteira, há uma legislação de segurança específica para essas áreas, certo?
E, naturalmente, a gente tem aí, nessas áreas fronteiriças, desafios de promoção cultural, porque a gente está falando de um contato com outros países, de integração econômica, de fluxo de pessoas e também de enfrentamento ao crime organizado, né? Por isso que eu queria que você entendesse que quando a gente fala de fronteira aqui, a gente está falando, na verdade, de algo que transcende essa nossa capacidade, talvez limitada, de entender a situação de violência. Fronteira representa muito mais hoje, né? Falar de fronteira é falar de fato de uma integração entre nações. É um conceito que ganha uma subjetividade nos últimos tempos. Vem comigo para você entender qual que seria essa nossa linha de raciocínio antes da gente entrar nos tópicos aqui, ó. Então vamos lá, eu estou falando aqui das fronteiras, vocês estão vendo aí, né? Vou colocar aqui no centro, ó. Fronteira. Gente, primeira coisa que não pode faltar em hipótese nenhuma dentro do meu texto. Falei de fronteira, eu tenho que ter aqui em mente que a própria extensão territorial do Brasil, a extensão geográfica que eu vou colocar, cara, ela pesa e pesa muito. O Brasil é um dos países com a maior fronteira terrestre do mundo, né? E naturalmente isso vai ser um desafio, né? Naturalmente, porque há uma necessidade de você garantir aqui nesse espaço um monitoramento, uma fiscalização. E isso já vai se demonstrar complexo, né? Vocês vão ver que eu coloquei essa palavrinha, complexidade. Olhando para um país de extensão continental, você pode até lembrar lá, ó, Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. A gente é praticamente né? Nós, Brasil, nós temos uma dimensão de continente, né? Uma extensão de continente. É o mesmo tamanho da Oceania. A gente perde em 2 milhões de quilômetros quadrados para a Europa, né? Então é natural que aqui tudo seja mais desafiador, né? Esse é um ponto que tem que ser ali, ó, central na minha análise, né, dentro do meu texto. Boa, entendi isso. Aí eu preciso compreender que nós temos hoje uma sofisticação da atividade criminosa. Então lembra lá a omissão do Estado? A omissão do Estado resulta no quê? Numa escalada do crime organizado. Então aqui eu tenho uma escalada das organizações criminosas, cometendo os mais variados criminosos, atos ilícitos, né, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então é muita violação, né, de roubo de gado a tráfico de drogas e armas, o próprio texto 1 cita, né, tráfico de pessoas, exploração sexual, tráfico de animais, contrabando, descaminho, por aí vai. Tudo bem? Essa base aqui, gente, isso aqui, ó, por favor, cara, leva para sua prova. A banca gosta de trazer esse lance de omissão do Estado como a explicação, a causa para a vulnerabilidade em quase todos os temas. Se você pegar padrão de resposta, é muito comum a gente encontrar essa explicação aqui. Tudo bem? Tá. Salta para o lado de cá. O que eu não posso esquecer dentro desse texto? Cara, eu não posso esquecer de falar aqui de ações coordenadas, isso entre países. O Brasil já assistiu o resultado eficiente de ações junto com polícias do Paraguai, né, e de outras nações, polícia argentina e por aí vai. Por quê? Porque o crime, ele transcende a nossa realidade geográfica, né? Então eu preciso desse diálogo, desse intercâmbio, dessa troca de dados. Então isso daqui, ó, para o aumento da eficiência. Aumento da eficiência. Não posso esquecer ainda, e esse é um ponto central hoje, tanto é que a gente tratou até como um tema isolado aqui, né, uma grande aposta, em falar das inovações tecnológicas. Inovações tecnológicas. A tecnologia na área de fronteira, ela é pujante, né, necessária. Sem esquecer aqui, sem invalidar, obviamente, o capital humano. Capacitação do capital humano, dos profissionais, né, de quem atua nessa área. Que tem ali, gente, isso vai até de uma questão de abordagem de um policial, né? Eu vejo às vezes os policiais mais experientes contando que hoje
numa abordagem você consegue identificar um suspeito, né, pela reação dele ali, pelo nervosismo, pelo que ele vai te dar de dado naquele momento, né? Então, um negócio assim, que está no profissional. Preciso capacitar o meu profissional além de ter a tecnologia. E eu vou fechar aqui essa nossa análise problematizadora falando exatamente da PRF. E aqui a gente entra numa questão central, né? A Polícia Rodoviária Federal nesse cenário. E aqui, ó, é o que eu pinto, que é imprescindível para que você compreenda, porque o nosso comando de redação ele pede exatamente isso. Eu não posso esquecer em momento nenhum que tudo que eu estiver falando vai ter que, de alguma forma, dialogar com a atuação da PRF. Vou colocar em vermelho, então eu estou falando aqui da atuação da PRF. Quer ver? Vou dar um exemplo, ó. A atuação da PRF. A gente fala que hoje, né, isso está lá no planejamento estratégico, até trouxe aqui para vocês. A Polícia Rodoviária Federal é uma polícia de pronta resposta. Cara, e é uma polícia que está ali, na linha de frente no enfrentamento à violência em regiões de fronteira. Né? Então eu não posso, em momento nenhum, minimizar o alcance de uma corporação como essa. Não posso pensar, em hipótese nenhuma, no sucateamento de uma corporação como essa, que responde a esses crimes. E muitas vezes ali na linha direta, né? Trabalhando com aqueles criminosos que estão tentando trazer cigarro, né? Que estão tentando trazer drogas, armas e por aí vai. Não à toa, nós temos números de destaque que a gente já passou aqui na atuação da Polícia Rodoviária Federal. Né? Recorde de apreensão de maconha, 727 toneladas em 2020, aumento de 123%. Mais de 30 toneladas de cocaína. Né? E aí eu estou falando em rodovias, automaticamente isso vai abarcar a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Vamos para os tópicos que eu seleciono aqui. Ó. Se liga comigo, eu vou deixar grandão para você conseguir fazer a leitura. Ó. Discorra sobre a complexidade, essa palavrinha cai bem, porque é muito difícil, de monitoramento das fronteiras devido à extensão territorial. Boa, gente, é natural que um país como o nosso, como eu já pontuei, encontre dificuldades humanas, operacionais, tecnológicas, de integração com outras nações. Então isso daqui é o ponto central. Né? Eu até digo sempre, falo para os alunos, que o tema fronteira, ele é o primeiro tema que vem à nossa cabeça quando a gente fala de PRF. Né? E cara, você cresce sabendo disso. Né? Quem estudou algum dia geografia na vida sabe que a nossa extensão territorial chama atenção. Né? Só que talvez não sabe citar que a nossa fronteira com a Bolívia tem mais de 3.000 quilômetros de extensão. Cara, então naturalmente a gente tem um desafio ali. Entendendo ainda a realidade da Bolívia no mercado, por exemplo, de drogas, assim como a Colômbia, assim como o Paraguai. Então, é mais do que compreender a mera extensão geográfica, é saber como essas conexões de atividades ilícitas, elas se desenham nesse cenário. Tudo bem? Descreva estratégias utilizadas pela PRF no combate aos crimes de fronteira, citando as principais violações nessa área. Apresente ações, ó que legal, isso daqui é a conclusão do seu texto. Isso aqui é a conclusão. Já te ensinei aqui no nosso curso que quando vem esse tipo de tópico, né, solicitando uma intervenção, algo nesse sentido, isso vai ser a sua conclusão. Você não precisa fazer isso aqui um parágrafo de desenvolvimento. Não, o que vai ser um parágrafo de desenvolvimento? Um aqui, um aqui. 2 parágrafos de desenvolvimento. Cara, esquece, faz o que dá certo para a gente poder comemorar depois. Tirei do planejamento estratégico, ó, lá da própria PRF, cara, da própria PRF. A PRF trabalha 24 horas por dia, todos os dias por semana, né, todos os dias da semana. É a instituição policial de maior difusão em fiscalização, são mais de 600 pontos para mais de 70 mil quilômetros de estradas e rodovias federais. Dependendo onde você for procurar esse dado, pode ser mais, tá? 75 mil, é que aqui eu tirei da PRF mesmo, tá? Tanto é que aqui, ó, ela fala de 17 mil quilômetros de fronteira. Outro ponto importante, cara, prontidão diária. O que vai, obviamente, oferecer uma eficiência para garantir livre circulação de pessoas e bens nas rodovias federais, garantindo aqui o que está no nosso Estado Democrático de Direito. Lembro-me muito bem, eu te convido,
Se você não acreditar nas minhas palavras, aqui no meu canal do YouTube, ou melhor, lá no meu canal do YouTube, eu não sei onde vai estar esse vídeo, mas no meu canal do YouTube, eu fiz uma revisão pré-prova da PF, né, no último certame. E lá eu falo sobre democracia, né, PF e democracia, PF e direitos humanos. Né, e foi o tema, o papel da PF no aprimoramento da democracia brasileira. E muitos alunos se surpreenderam, muitos candidatos se surpreenderam com o tema. Gente, essas instituições, elas trabalham, elas alicerçam o Estado democrático de direito. A PF, por exemplo, enfrentando a corrupção. Tá aí várias investigações de suma importância. Pega a PRF, é a mesma coisa. Garantir o fluxo logístico nas rodovias, cara, isso é premissa constitucional, né? Isso está na nossa Constituição. Tudo bem? E aí vem, né? Vigilância, segurança pública é o que coloca a PRF no centro desse nosso debate. Gente, aqui está o seu exemplo da redação. Você sabe que o Sebrasp gosta muito de exemplificações. Então você falou que o Brasil é um país extenso, blá, 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 blá. Aí você dá o exemplo aqui, sei lá, cara, você dá o exemplo da Colômbia, né? 1.644 quilômetros. Você dá o exemplo da Bolívia, mais de 3.000 quilômetros. Você dá o exemplo do Peru, quase 3.000 quilômetros. Então é natural que dentro dessa perspectiva a gente tenha uma dificuldade de fiscalização. Sozinho a gente não dá conta. Sozinho não dá conta, cara. Pelo o número de policiais, de agentes de segurança como um todo, cara, é um tanto quanto limitado, tá? Lembra aqui que estrategicamente a gente regionaliza a faixa de fronteira entre o que seria o Arco Norte, o Arco Central e o Arco Sul, tá? Então isso aqui é uma questão para facilitar até a perspectiva operacional. Você pode levar para sua redação isso, sem sombra de dúvidas, pode colocar lá no seu texto essa regionalização da região de fronteira como sendo importante. Aqui, ó, eu fiz alguns recortes de uma apresentação do Gabinete de Segurança Institucional que, cara, que resume muito bem tudo que a gente precisa saber para esse tema, tá? Primeira coisa, eu falei para vocês sobre essas discrepâncias aqui no que diz respeito ao número preciso, tá? Aqui, ó, fronteira terrestre, quase 17.000 quilômetros. São 10 países fronteiriços, são 11 estados brasileiros, há um vazio em grande parte desse espaço e uma economia que é considerada aqui pouco expressiva. Aí é relativo, tá? Depende da localidade. Mas, via de regra, nós temos 588 municípios na faixa de fronteira. Aí tem ainda a fronteira marítima, né? Mais de 7.000 quilômetros, 17 estados, uma alta densidade demográfica, porque é aqui onde a nossa população se ocupou, explico lá nas aulas de geopolítica, né? E grande parte das exportações do país. Crimes transfronteiriços, vai lá. Roubo de gado, que é o abigeato, contrabando e descaminho, crimes ambientais, evasão de divisas, exploração sexual, pistolagem, refúgio de criminosos, rota de veículos roubados, roubo de cargas, tráfico de armas, drogas, pessoas e turismo sexual. E dá para perceber que em toda a fronteira brasileira nós temos alguma via de violação, né? Por todo o nosso território. Não tem aqui uma área que esteja blindada. Óbvio que em algumas áreas a gente tem uma ocorrência maior, em outras a gente acaba tendo uma ocorrência menor, mas todas contam com esse tipo de violação. Aqui há um resumo, né, daquilo que seria problemático hoje. Contrabando, narcotráfico, tráfico de armas, pessoas, lavagem de dinheiro, mineração ilegal, tráfico de recursos naturais. Como que a gente precisa, de alguma maneira, enfrentar isso? Ó, aí já vem até a intervenção, né? Presença do Estado, desenvolvimento regional, aumento da densidade, mais pessoas naquela localidade, vigilância, inteligência. Ó. Isso daqui, gente, eu já venho falando do nosso projeto, não pode faltar. Além de coordenação de ações de segurança. Por que inteligência não? Porque hoje o enfrentamento ao crime começa com um estudo do segmento policial de inteligência para desmantelar a atuação dessas quadrilhas. Começa muito antes da polícia ali, né, no contexto de enfrentamento àquela violência. Tudo bem? Isso aqui é sensacional. Rodolfo, eu quero colocar no meu texto aquela abordagem jurídica que você tanto explica aqui.
Cara, aqui a gente pode trazer, né, a própria atribuição dos agentes de segurança, que está lá no artigo 144, esse você conhece bem. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservar a ordem pública e a incolumidade, e também relacionando pessoas e patrimônio, né? Então, estou garantindo a preservação dessas duas vias. Aí tem os órgãos, né? Aqui no nosso caso, a gente falaria da Polícia Rodoviária, não a ferroviária que dizem que é lenda, né? A Polícia Rodoviária Federal. Tudo bem? Mas só para você entender que essa daqui, ó, é a abordagem jurídica possível, tá? Isso aqui é o que você pode colocar dentro do seu texto. Cito aqui ainda o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Programa de Proteção Integrada de Fronteiras. Cara, isso daqui é crucial, né? Aqui tem algumas das ramificações da atuação, né? Capacitação, integração de dados de inteligência, incentivo para fixação de efetivos, divulgação de prestação de contas, incentivos de cooperação internacional, aprimoramento de mecanismos de fluxo migratório, compartilhamento de instalações, integração de órgãos federais com estados e municípios. Essas aqui são algumas das frentes de atuação desse programa que dialoga diretamente com as fronteiras, né? O PIF, esse aqui é o exemplo talvez mais adequado, né? Tá aqui então esse nosso programa, né, numa exemplificação, pensando nas fronteiras como um todo, cooperação e integração com os países vizinhos, atuação integrada e coordenada das diversas agências do Estado brasileiro. Então é curioso porque, assim, além de a gente pensar aqui numa ação com outras nações, né, eu preciso pensar que o Brasil tem que estar integrado entre si. A gente tem que ter esse diálogo, né? O SUSP propõe muito isso, já falei aqui do SUSP em outros momentos. Tudo bem? Esse daqui é o recorte que eu coloquei lá no texto, ó, a nova extensão, né, os novos dados sobre a nossa fronteira. O que eu chamaria atenção aqui para vocês? Aquilo que o textinho trouxe, 150 km de largura, quase 17% do território, 588 municípios. Aí a gente tem uma visão específica aqui, né? 2/3 de toda a extensão de fronteira, região norte. Destaque para o Amazonas e para o Acre. Regiões sul e centro-oeste também tem terras na área de fronteira, lembrando, obviamente, que isso é a geografia do Brasil, tá? Estados do sul são os que concentram a maior quantidade de municípios. Isso aqui também é uma informação pontual, porque naturalmente você vai ter lá um desafio nessas áreas. 196 no Rio Grande do Sul, 139 no Paraná, 83 em Santa Catarina. Eu sempre digo para o aluno, se você conseguir levar uma informação dessa para a prova, tá lindo, né? Então você leva no Rio Grande do Sul, que seria o ponto de cima. Aqui, o que o textinho fala lá sobre a via que legitima, né, essa proteção, esse desenvolvimento nessas áreas de fronteiras. Aqui eu estou falando também de uma atualização com relação à fronteira marítima, né, do IBGE, 280 municípios de frontes ao mar, ponto importante, porque é uma outra via aí de proteção necessária. E aqui a gente tem um pouco desse mapa que vai falar exatamente da concentração de cidades, né? Então dá para entender o porquê aqui da importância da região sul, né? Se a gente pegar aqui o quantitativo de cidades nesse espaço. Beleza, segue comigo aqui, porque agora eu vou tentar justificar, né? Para aquele que ainda não se convenceu, vou tentar justificar o porquê que é importante prova de línguas, né? Por exemplo, numa Polícia Rodoviária Federal. Pensa que você está trabalhando na área de fronteiras, né? E aí vem o espanhol, cara, né? O espanhol, lógico que a gente vai mandar um portunhol ali, né, para se comunicar, mas de um modo geral a gente tem uma capacitação nos profissionais de segurança e uma preocupação com quem atua nas fronteiras. Tá aqui, ó. Curso Segurança Multidimensional nas Fronteiras da USP. Esse daqui que é um projeto voltado para profissionais dessa área, tá? Parceria aí, junto com a Mackenzie, tá aqui, ó, USP e Mackenzie, se eu não me engano tem a Mackenzie, né? Tem a Mackenzie, não sei, tem a Mackenzie, tá aqui a Mackenzie, ó. E vão ser mais de 2.000 alunos, e até mesmo estrangeiros, né? Vários países aqui, ó, Argentina, Bolívia, Guatemala, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, para capacitar os profissionais que atuam nas fronteiras. Lembra que isso tem tudo a ver com o nosso programa de proteção integrada de fronteiras, né? Isso tem uma relação direta para trazer aí uma cooperação com os países vizinhos.
Então, eu estou falando de capacitação. Aqui eu até coloco os temas, ó. Isso já rolou, né? Mercados ilícitos, crime organizado e ameaças híbridas, legislação, protocolo, cooperação, blá, 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 gestão da atividade policial, estratégias e práticas da ação integrada. Então, só para vocês entenderem a necessidade da gente promover essa integração entre áreas. Esse outro dispositivo aqui, ó, lançado o curso de inglês para profissionais da área da segurança. Cara, aqui eu estou falando de uma via, né, uma tentativa, um esforço de possibilitar capacitação para os profissionais ligados ao Sistema Único de Segurança Pública, né, o nosso SUSP. E lembra da língua inglesa, né, que é muito condecorada e bem vista nessa via de comunicação. Aí vai ter lá, né, você vai falar de termos específicos dentro da área da segurança, dentro da área policial, conseguir se comunicar minimamente, pedir uma permissão, conselho. Então, o objetivo ele é bem específico para quem está dentro da área da segurança, né, ele tem esse recurso. Mais um aqui, ó. Interpol oferecerá 75 cursos para profissionais da área da segurança. Parceria que supera 190 países, gente, dentro dessa ação da Interpol. O que eu chamaria atenção nesse programa aqui, ó? O tema, um dos temas, investigação sobre drogas. Sem contar esse outro que vai falar aqui sobre questões relacionadas ao ambiente virtual, mas esse é o nosso outro tema dentro do projeto Crimes Cibernéticos, tá? E aqui, né, linguagem corporal e sinais de mentira em um interrogatório policial. Óbvio que o interrogatório, né, envolve uma questão mais específica, mas se a gente for colocar a abordagem de um policial rodoviário federal, isso daí vai acontecer rotineiramente, né, dentro da sua atuação quando você estiver lá na PRF. A Interpol, cara, é uma polícia internacional, né, ela oferece investigação, além de produzir conteúdo e treinamento, capacitações, e ela atua inicialmente nessas três vertentes, ó, terrorismo, crime cibernético e crime organizado. Acontece que, na dimensão atual, outras violações foram estabelecidas, né? Então tá aqui, ó, crime contra a humanidade, pornografia, tráfico e produção de drogas, corrupção política, violação de direitos autorais, crime do colarinho branco. Então hoje a Interpol é uma referência para várias formas de violação. Pessoal, esse daqui eu já falei na nossa outra aula sobre fronteira, mas eu não posso deixar de lembrar, né? O VIGIA, Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas. Lembra que fronteira entre países, divisa entre estados, né? Numa questão aqui interna. O VIGIA tem alguns eixos: operações integradas, aquisição de equipamentos, capacitação e bases operacionais para integrar os sistemas. Qual que é o grande propósito? Prevenção e repressão à atividade criminosa, à criminalidade. E aí vai combater, né? Tráfico, corrupção, contrabando, descaminho, crimes contra a propriedade intelectual, lavagem de dinheiro, e atua nessa área de fronteira e divisa. Eu até chamaria atenção aqui para essa visão que muitas vezes a gente deixa passar, ó. Até já imaginei como tema aqui, já falei em outros momentos. Hoje, o grande desafio da questão das fronteiras é a gente pensar aqui na prevenção, né? Porque a segurança, como um todo, a gente costuma trabalhar numa lógica de repressão. Mas aqui a gente precisa pensar também na via da prevenção, né? A segurança a partir de uma ótica da prevenção. Quem que está dentro do VIGIA? São várias instituições, né? Aqui eu chamaria a atenção da nossa corporação, para quem a gente está pensando especificamente, a PRF. Há uma atuação em 9 estados, lembra que a gente tem uma divisão territorial brasileira de 26 estados, mas aqui, obviamente, uma área maior que preocupa, que é a área, aquelas áreas mais vulneráveis de alguma maneira, né? Tanto é que aqui, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que tem um grande contingente de municípios na fronteira, aparecem aqui. Mato Grosso do Sul, áreas de fronteira com grandes desafios. Roraima, Rondônia, Acre e Amazonas, a gente viu aí pela extensão territorial, além das divisas de Tocantins e Goiás. Lembra que o próprio Tocantins, ele nasce a partir de uma divisão de Goiás, algo formalizado lá em 1988. Programa Nacional VIGIA já vem ampliando o número de profissionais na atuação, né? Investimento milionário aqui para trazer tecnologia, ó, aparelhos de radiocomunicação, e para tentar, obviamente, sofisticar o enfrentamento ao crime organizado, já que o crime se sofistica cada vez mais. Se a gente considerar os dados até o dia 15 de dezembro de 2020, que são os mais recentes divulgados, foram apreendidos 760 toneladas de drogas,
mais de 3.700 veículos e mais de 1.500 armas dentro dessa atuação, dentro do Vigia especificamente. Então a gente está diante aqui de um programa, né, que tem uma relevância muito grande para enfrentar essa forma de violência na fronteira. Pessoal, queria muito ter trazido esse bloco mais específico para a gente avançar aqui nesse tema, garantir. Lembrando que é um tema da PRF, mas é um tema, cara, do Brasil, né? Esse é um tema que vai ficar aqui no nosso projeto Carreiras Policiais e eu tenho certeza que a gente vai acertar muita prova ainda com ele, né? Exatamente pela proporção, pelo desafio que é hoje a proteção de fronteiras. Qualquer dúvida, estou à disposição nos nossos canais, fique à vontade aí para seguir as nossas dicas, tem muito conteúdo sendo produzido. Bora para cima vencer essa prova da PRF, a prova da PF, prova do DPEM, o que vier pela frente vai ser nosso. Contem comigo e a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Valeu!